Olá, vamos dar continuidade ao estudo da fisiologia humana, né? Eu acho que vocês estão lembradas que nós já estudamos, como é o nome desse sistema? Esse sistema número 1 é chamado de sistema digestório, né? O número 2 nós estudamos respiratório. Nós estudamos o circulatório e o excretor, né? Agora nós vamos estudar o sistema nervoso. Nós vamos só lembrar aqui do sistema nervoso que ele está espalhado por todo o nosso corpo, né? Ele é formado por um conjunto de órgãos que possui a função de captar a mensagem do ambiente, né? Estímulos do ambiente e interpreta. E ele vai dar essa resposta através de sensações, de constatações, de movimento. Então, como vocês veem aqui, todo esse azul é todo o sistema nervoso, né? Partindo do cérebro, aí vem para o cerebelo, a medula espinhal. Então, ele está por todos a parte do nosso corpo, porque justamente a função dele é interpretar as informações e responder em forma de estímulo, de sensação, né? Ou constatações, certo? E agora nós vamos para o sistema endócrino, né? Então, o que é o sistema endócrino? Então, ele é responsável para garantir a liberação dos hormônios, que ele regula os diversos processos do nosso corpo, né? Então, e o que são hormônios, né? Esses hormônios são justamente essas substâncias produzidas por essas glândulas que nós vamos ver aqui, no desenho, que vai que são espalhadas por todo o nosso corpo a longas distâncias e vai circular através do sangue, né? Você tem aqui a glândula pineal, tem o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, Uma coisa que as pessoas dizem errado. Ei, fulano tá com tireoide, né? Então, todas as pessoas já nascem com tireoide. Agora, se ela estiver doente, tem que fazer uma cirurgia retirando. Agora, o que ela pode ter é um problema de produção de hormônio muito, que é chamado de hipertireoidismo, ou tá produzindo pouco. Quando está produzindo pouco, a gente chama hipotireoidismo. Então, se estiver produzindo muito, você vai ter doença. E se estiver produzindo pouco, você também vai ter doença. Mas aí é errado a gente dizer, fulano tá com tireoide. Não, fulano tá com um problema, ou produzindo muito ou produzindo pouco hormônio na tireoide, né? Que aí é a causa das doenças. Aí você tem o timo, umas gordurinhas aqui acima dos rins, que é chamado de suprarrenal, o pâncreas e testículos e ovários, né? Que são todas essas glândulas são produtoras dos hormônios, né? Então veja só, no hipotálamo que a gente tem aqui no cérebro, ele produz e estoca vários hormônios, como a ocitocina, que é relacionada à contração do útero, né? Depois que a mulher tem um bebê, então quem vai fechar o útero, o colo do útero, é esse hormônio chamado ocitocina. E ele também é responsável para liberar o leite nas glândulas mamárias da mulher. Então aqui o hipotálamo tem essa função. Já a hipófise, essa outra glândula pequenininha, muito pequenininha, ela é responsável para produzir hormônios importantes para as mulheres, por exemplo, para liberar o óvulo, para ocorrer a menstruação ou a fecundação. Tem uma hipófise que vai fazer isso. Já essa glândula tireoide, ela vai ser responsável pelo funcionamento do seu metabolismo, do seu organismo, né? E qualquer alteração nela, você vai, talvez, por exemplo, ela promove a colocação do cálcio nos ossos. Ela é muito importante para isso. Então, se você tiver algum distúrbio nela, produção muito, produção pouco, você vai ter problema no seu corpo. E aí a gente tem também aqui o timo, né? Ele também é produção de hormônios importante para o nosso corpo. As suprarrenais, elas produzem um hormônio que vocês já ouviram falar, que é a adrenalina. A adrenalina está relacionada ao estresse, fazer seu coração bater muito, mostrando que você está em situação de perigo, né? Então, aqui a adrenalina é produzida aqui nessas gordurinhas acima dos rins. O pâncreas é muito importante porque produz um hormônio chamado insulina, que insulina e o glucagon, que eles controlam a quantidade de açúcar no sangue. Então, são muito importantes o pâncreas, né? Se a pessoa não estiver funcionando bem, você pode ter
diabetes. E aqui você tem os testículos, porque ele vai produzir o quê? Um hormônio masculino chamado testosterona, que deixa o homem com características masculinas, né? E os ovários vai produzir os hormônios femininos, o estrógeno e o progesterona, né? O progesterona é responsável mais pelo leite, produção de leite, e o estrógeno pelas características femininas, né? E a testosterona pelas características masculinas, muito pelo, voz grossa, né? As características masculinas. E aí, se vocês quiserem rever, aqui leiam aqui direitinho ó, a função de cada um, que aqui tem mais em detalhe, do hipotálamo, da hipófise, da tireoide, as paratireoides, né, que são que produz também hormônios, que ficam logo abaixo dessa glândula da tireoide. Aí vocês deem uma lidazinha com mais atenção. As suprarrenais, que fica acima dos rins, né, aquelas gordurinhas que produz a adrenalina, o pâncreas, que produz os dois hormônios, insulina e glucagon, os testículos e o ovário. Aí vocês deem uma lida com mais atenção para gravarem. E aí nós vamos para o próximo, que é o sistema imunológico, um sistema dos mais falados durante esse período de pandemia, né? Todo mundo estava querendo fortalecer o sistema imunológico. Então nós vamos conhecer as estruturas que produzem muito soldados que vão prevenir o nosso corpo, né? Vão lutar para a gente contra os micro-organismos, né? Ele é chamado de sistema imunitário ou sistema imunológico. Qual é a função dele? Defender o nosso corpo contra os micro-organismos, vírus e bactérias. Então, nós vimos muito falar nele agora. Nós temos já uma imunidade inata, nós já nascemos com ela, né? Natural. Por exemplo, a pele é a maior barreira contra os agentes patogênicos. Então, a pele já é uma barreira. Os cílios que a gente tem não é só para enfeitar, mas é também para impedir que partículas, poeiras, insetos, né, atinjam os nossos olhos. As lágrimas lubrificam o nosso olho, protege contra infecção. O muco que tem dentro do nariz também vai proteger para impedir que os micro-organismos entrem no sistema respiratório. As plaquetas que são do sangue são importantes na hora que a gente sofre um corte, um ferimento. Então, elas já chegam para coalhar o sangue para poder os micro-organismos, a poeira não penetrar, certo? A saliva também já lubrifica contra vírus que podem invadir o sistema respiratório e digestório. No nosso estômago nós temos um suco gástrico, quando os alimentos caem lá, esse suco ele impede, a acidez dele ele é tão ácido que ele não deixa os micro-organismos se desenvolver. O nosso suor também impede a entrada de fungos na pele. Então esses aqui já são imunidades naturais, certo? E aí nós vamos ver que essas estruturas, aliás aqui, ó, os sistemas imunológicos nosso, que é onde tem as defesas, né? São os soldados do nosso corpo. A gente tem aí a medula óssea, né? Que é onde produz os elementos do sangue, como hemácias, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que vai defender dos agentes estranhos, certo? A gente tem o timo, ó, o timo que promove o desenvolvimento de linfócitos T, que são soldados de defesa, que vão nos defender. Nós temos também os linfonodos, que filtram a linfa, que contém também glóbulos brancos. Nós temos o baço, essa estrutura aqui, que destrói partículas estranhas e invasoras e também joga fora as células mortas do nosso corpo. As tonsilas, né, palatinas, que fica aí na faringe, elas são riquíssimas em glóbulos brancos, que são agentes de defesa que vai nos defender. O apêndice, que as pessoas acham que não serve para nada, mas eles são riquíssimos em glóbulos brancos. E o nosso intestino também tem glóbulos brancos que defendem dos agentes estranhos. Então, todas essas estruturas aqui formam soldados preparados para destruir todos os agentes estranhos. Mas e se a gente fizer alguma coisa para poder ajudar ele a funcionar bem, né? Então, nós temos que fortificar esse sistema. Se a gente tiver com o sistema imunológico baixo
Então, a gente vai ter mais fácil de contrair várias doenças, né? Quais são elas? Ó, olha, aqui vocês estão vendo amigdalites, já começa uma bactéria atingindo as amígdalas, né? E aqui você tem o aspecto dela. A estomatite, que ela vai aparecer na boca também, atinge o estômago, mas aparece na boca como se fossem essas lesões assim, ó. Tanto dentro, na língua, nos lábios. A candidíase, né, que é um fungo que vai atacar nas mulheres o canal vaginal. No homem, ó, aparece essas bolhas no pênis. E você tem outras infecções na pele, você tem herpes, que é muito parecida com a estomatite, com essas bolhas, gripes e resfriados. Então, nós temos que cuidar para fortalecer esse sistema imunológico. Como é que a gente vai fortalecer? Muito com a alimentação, através da alimentação. Dá muita atenção à alimentação. Substituir as frituras por alimentos saudáveis, os industriais, os pacotes, pelas cascas, certo? Então, muitas frutas cítricas. Quem são elas? Aí vocês têm, ó, laranja, tangerina, morango, abacaxi, kiwi. Então, todas elas são as frutas cítricas, contém vitamina C que ajuda a aumentar a defesa do seu corpo. Também você ingerir ômega 3, aumenta as suas defesas. Onde é que eu encontro? Em sardinha, nos peixes, certo? São importantes. Fazer exercícios físicos aumenta também sua defesa. Beber muita água. Então, se você tomar esses cuidados, você estará fortalecendo seu sistema imunológico, ok? Então, até a próxima. Bons estudos. Repitam, estudo bem para que possam entender melhor.